Oi, mulher! Tudo bom com você? Hoje eu vou te trazer um assunto que é um tanto quanto incômodo, né? Bem-vinda, Bárbara Sincericida. Mas é uma realidade de vários clientes, não é mesmo, Janaína? Bem assim, viu, gente? Hoje a Bárbara Sincericida está aqui. Você é aquela mulher que ajuda todo mundo, que resolve para várias pessoas, várias coisas para várias pessoas. É aquela mulher que dá conta de tudo, está sempre disponível, mas quando ninguém precisa de você, quem você é? Quem você é na fila do pão? Quando ninguém está precisando que você resolva algo por ele. E quando você precisa de alguém, quem está aí por você? E se essa sua dificuldade de descansar, sua dificuldade de receber, sua dificuldade de pedir ajuda, até mesmo de se sentir suficiente, não fosse um problema da sua vida adulta? E se essa dificuldade de descansar tivesse começado lá na sua casa, na infância, onde você aprendeu que precisava corresponder, obedecer e ser útil para se sentir amada? Eita, que o assunto de hoje está um pouquinho dolorido, mas também está curativo. Então, permaneça aqui. Eu sou Bárbara Moraes, analista comportamental cronológica, pós-graduando em neurociência e hipnose clínica. E hoje nós vamos falar sobre essas mulheres que cresceram em um ambiente muito exigente, com mães muito exigentes. Claro que se tornaram mulheres extremamente responsáveis, extremamente fortes, extremamente funcionais, mas elas carregam uma exaustão emocional, uma sobrecarga emocional que ninguém vê. E hoje, para conversar e falar a respeito dessas mulheres, de como nós temos tratado várias dessas mulheres, eu quero trazer aqui a poderosa, maravilhosa, aquela que ela fala com tanto amor, com tanto carinho, mesmo quando dá aquela chicotada. É a Janaína. Se apresente, Janaína do Vale. Oi, pessoal, e pior é que é isso mesmo, viu, gente? Eu estava falando com a Bárbara aqui, que uma cliente falou comigo, falou, Janaína, você bate que a gente nem sente, né? Que é aquele negócio de se respeite, preste atenção, mas eu falo assim, baixinho, com carinho. As batatas boas, eu acho Aquele que jeitinho mineirinho. é aquele jeitinho mineirinho, uma batata até gostosa de levar, sabe, gente? Mas vamos lá. Talvez, gente, você seja uma dessas mulheres que todo mundo admira, mas que vive se cobrando mais do que qualquer pessoa. Uma vez eu cheguei para uma cliente e perguntei: quem é você? Ela me respondeu que ela era um monte de gente, que ela ajudava um monte de gente, que ela era uma pessoa bondosa, que ela era mãe de fulano, filha de ciclano, esposa de Beltrano. Mas quem era ela? Ela não sabia quem era ela. Que a vida dela era ajudar, fazer tudo e dar conta de tudo e ajudar todo mundo. E, e ela tinha vergonha de pedir. Sabe quem era essa cliente? Eu. Essa era eu. Eu não sabia quem eu era, quem eu ajudava, porque eu só ajudava todo mundo. Então, eu era a filha da Vera, a esposa do Alessandro, a mãe do Luiz Gustavo. Eu não era a Janaína. E a gente está aqui para falar. E eu vou me apresentar para vocês agora. Eu sou Janaína do Vale, eu sou mentora, sou analista corporal, terapeuta sistêmica. Estou aqui agora com Bárbara, lindíssima, maravilhosa, para falar com vocês, conversar com vocês sobre essa mulher. Vai doer um pouquinho, mas fica até o final que vocês vão gostar. Exatamente. Maravilhosa. Extremamente pontual nas percepções dela. Amo conversar com a Janaína. E realmente existe uma diferença gigantesca em se sentir amada por quem você é
e ser valorizada pela sua utilidade ou pelo que você faz. Vou fazer algumas perguntas para você ver se você se percebe nelas. Por acaso você sente culpa quando descansa? Sabe? Aí eu estou descansando, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Você sente que nunca fez o suficiente? Ainda sempre está faltando alguma coisa? Será que eu entreguei direito o meu trabalho? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? Será que eu estou sendo uma boa amiga? Uma boa filha? Uma boa funcionária? Você tem dificuldade em receber ajuda? Quando a pessoa chega e fala, eu vou te ajudar, não precisa não, tá tudo certo. Como é que é para você? Ou você tem coragem de pedir essa ajuda? Não, não posso pedir ajuda, porque fulano me pediu ajuda ontem. Não, não vou pedir ajuda para ninguém, senão eu vou incomodar o outro. Você sente que precisa merecer o amor? Se eu não fizer isso por ele, ele não vai me amar. Se eu não fizer isso pelo meu filho vai tomar raiva de mim. Você tem aquela sensação de que precisa provar valor constantemente. Constantemente eu tenho que provar o quanto eu sou boa, o quanto eu posso melhorar, o quanto eu posso ser melhor do que eu sou agora. Quando alguém te elogia, você acredita? Ou acha, sabe aquela hora que a pessoa fala assim, nossa, seu cabelo tá tão bonito. Ah, não, é porque eu fui no salão, porque assim, porque é assado. Não consegue sequer receber um elogio. E esse elogio pode ser um elogio real mesmo. Nossa, hoje você tá bonita, tá com a pele bonita. Ah, é porque eu fui. Não, gente, aceite. Essas perguntas a gente vai continuar fazendo ao longo da live. E a gente vai explicar para vocês o porquê disso tudo. De onde vem essa falta de merecimento de amor, essa dificuldade de receber ajuda. É isso. Uma mulher, quando ela não nasce acreditando que ela precisa provar o valor dela para ser amada, ela aprende isso. O inconsciente dela aprende com as dinâmicas lá na infância. Então, muitas vezes, ela vai aprender isso dentro da própria casa. E geralmente com uma mãe muito exigente, ou uma avó, ou uma tia que foi muito exigente, muito crítica, que queria realmente passar a mensagem de que ela podia ser e fazer melhor. Mas ela recebe isso dentro dela como uma crítica de que sim, sempre ela pode fazer melhor, que sempre ela pode fazer mais, que nunca é suficiente, que nunca ela vai chegar lá. Nem sempre dentro de casa existe a agressão, a violência física. Mas o excesso de comparação e o excesso de cobrança, a correção constante, a crítica disfarçada do conselho, aquela comparação, porque o filho de fulano não faz assim. Porque a sua prima passou em medicina e você não. Ou então, um reconhecimento condicionado. Você teve um bom desempenho, então você ganha. Se você fizer isso, você ganha isso. Se você tirar essa nota, você ganha isso. E aí, para a criança, na mentalidadezinha da cabeça dela, que está em desenvolvimento, ela vai absorver de outras maneiras. Ela pode entender que quando ela acerta, ela é realmente notada, ela é realmente vista. Mas e quando erra? Ou ela entende que quando ela responde, corresponde, obedece, é útil, ela recebe atenção. Mas e quando ela faz algo errado? Ou quando ela realmente é produtiva, recebe reconhecimento. Quando ela é útil, ela merece amor. É isso que fica na cabeça da criança. E aí, cresce. Vira aquela mulher que não consegue parar,
Não sabe receber, não sabe pedir ajuda, não sabe relaxar, não sabe celebrar, acha que nunca nada é suficiente. Ela está o tempo todo em estado de alerta, tentando cumprir a expectativa dos outros. Porque dentro dela ainda existe uma criança esperando aprovação, esperando validação. E aí ela projeta pai e mãe em chefe, em amigos, em relacionamentos amorosos, esperando, continua esperando ser suficiente, receber conhecimento, receber validação. Percebem isso, gente? E às vezes pode ser uma palavra simples. O que eu ouvia da minha mãe, quando eu tirava uma nota boa, ah, Janaína, que legal, uma nota boa. Pois é, mãe, tirei 9. Um 10 seria ótimo, né? Mas tá tudo certo, você não fez mais do que obrigação. Eita, essa frase é boa, né? Então você Essa eu ouvi muito. sempre acha que tem. Uma outra coisa, a minha mãe uma vez me chamou no canto e falou: minha filha, se alguém te pedir ajuda, sempre ajude. Ajude a todo mundo. Mas cuidado, não peça ajuda, porque ninguém gosta de quem fica toda hora pedindo ajuda. Eu Nossa. cresci com isso. Então, eu sempre ajudei todo mundo. Eu não fazia, não pensava, fazia tudo por todo mundo, mas eu não podia pedir ajuda, porque isso era sinal de fraqueza, as pessoas não iriam gostar de mim. Percebem? A criança, aquilo entra na criança, ela leva para o adulto. Mesmo que a intenção da mãe tenha sido positiva, tenha sido em querer ajudar a criança a não ter decepções no futuro. Então, você percebe, não é muito o que a mãe fala, é como a criança recebe aquilo que foi falado. Então, para mim, eu sempre tenho que ser a melhor. E eu não posso pedir ajuda. Hoje é padrão quebrado, mas durante muitos anos foi assim. Então, você percebe, não é porque, se você for mãe, não é porque você está sendo uma mãe ruim, mas é o modo como a criança entendeu aquilo. Você é igual gêmeos, você pode ter filhos gêmeos, um vai ser de uma forma e o outro de outra, porque foi criado igual, da mesma coisa, tudo igual, até a roupinha às vezes é igual, mas eles são diferentes. Cada um tem uma percepção diferente. É assim que é sobre isso que a gente está falando. Agora vamos ver como isso aparece em cada perfil. O perfil da criativa. Aquela menina criativa, ela se sentia que não era compreendida em nada. Ela fazia as coisas e as suas emoções parece que eram minimizadas. É o que ela sentia. Percebe? Nem sempre era o que acontecia, mas ela sentia que era minimizada as emoções. Então ela aprendeu a se esconder, a viver no mundo interno. Sabe? Engole o choro. Isso é mimimi. Que bobeira. E o que que acontece com a adulta? Porque a gente traz tudo para a fase adulta. Sente uma dificuldade enorme de pertencimento. Sente que ninguém a entende, até porque ela não pode, né, falar, porque se ela falar, né, e evita mostrar vulnerabilidade, então ela está sempre forte. Se afasta quando precisa de ajuda. Então, ao invés, quando ela está mal, está precisando que alguém chegue perto dela, ela sente que precisa, o que que ela faz? Ela some, sabe? Sabe aquela amiga que quando está mal, some? E quando está bem, aparece? Um dos perfis é o perfil da criativa. Ela, quando ela sente que está precisando de alguma coisa, ela se afasta, porque ela não vai pedir ajuda. E ela não quer que o outro perceba que ela está precisando de ajuda. Porque lá no passado ela teve as dores minimizadas. Exatamente. A menina comunicativa é aquela criança que ela é mais expressiva, que ela é falona, que ela é gritona mesmo, né? Os pais já nomeiam assim. E ela, mesmo assim, sente falta de acolhimento emocional. É aquela criança que teve atenção, só que não sentia a presença real dos pais.
Então, ela passou a buscar amor através da conexão com as outras pessoas. É uma menina, assim, comunicativa e continua assim. Só que hoje, como adulta, ela fica nessa necessidade de reconhecimento, de validação, tem medo do abandono, aceita migalhas emocionais das outras pessoas. É aquela pessoa que, mesmo quando cercada de uma multidão, falando que tem muito amigo, ela ainda assim sente vazio emocional, porque ela foi uma criança que não teve as suas emoções validadas, reconhecidas, quando ela precisou. E isso dói. Para quem é comunicativa, isso dói, é uma dor forte. Literal, não, uma dor que na pele. Você sente essa dor na pele, você sente essa dor no corpo. Nós temos também o perfil da influente, que é aquela menina que aprendeu desde cedo que ela precisava ser forte. Ela precisava impressionar, mostrar resultado. Se ela não mostrasse o resultado, ela não era vista. Se ela não impressionasse, ela não era vista. Então, chegava com algo, nossa, que coisa, olha, normalmente, né, os pais, quando o filho faz alguma coisa, quer mostrar para todo mundo. Olha o que meu filho fez, olha que maravilhoso, olha que tirou nota, olha que ela fez isso, olha que ela fez aquilo. E quando não faz, o que os pais fazem? Se calam. Que vai mostrar. O que o fulano vai pensar? Percebe? E fica. E você se sente como? Sozinha. Eu só valho alguma coisa quando eu sou boa, quando eu faço algo que impressiona e quando eu tenho resultado. Aí o que acontece com a adulta? Quer controlar tudo. Confia pouco ou quase nada. Tem dificuldade de pedir ajuda também. Porque o que é que as pessoas vão pensar se eu pedir ajuda? Como é que vai ser? Sente que só ela resolve, só ela consegue fazer, porque tem que ser ela tá, preciso controlar. Isso tem também, gente, pessoas no casamento fazem isso, no trabalho, tem que ser você, tem que ser eu. Se eu não fizer, ele não vai fazer. Só que não dá tempo nem do outro fazer, mas você tem que controlar. No trabalho é a mesma coisa, se eu não fizer, outra pessoa não vai fazer, então tem que ser eu. Então, você vai tomando conta de tudo, controlando tudo e controlando todos. E não consegue pedir ajuda. Só que por trás de toda essa força, de todo esse controle, existe uma necessidade enorme de validação. De mostrar que eu estou aqui, olha como estou fazendo, olha como eu sou forte, olha como eu dou conta. Porque lá atrás ela precisava. Sim, ela sentia, não que necessariamente precisava, mas ela sentia que ela só era olhada, que ela só era vista quando ela fazia algo muito bom, que tinha um resultado muito bom. Também tem o perfil forte, que é aquela menina que aguenta tudo. Aprendeu a se calar, engolir quieta, não incomodar. Às vezes, é a filha mais velha que assumiu muitas responsabilidades, ou até mesmo a do meio, a mais nova, que tomou postura de mais velha por necessidade de cuidar dos outros. É aquela pessoa que tem a necessidade de cumprir a expectativa do outro, que cuida de todo mundo, que não sabe dizer não, que carrega sozinha responsabilidades imensas de empresas, pessoas, corporações, e ela ainda assim sente culpa ao ter que dizer não para alguma coisa. E ela costuma atrair pessoas que sempre dependem dela. É um perfil que aprendeu a segurar tudo, porque talvez não tinha quem reconhecesse, quem validasse. Os pais estavam ocupados com os irmãos ou com outras situações, trabalho, e ela engolia. Engolia o choro, engolia as emoções, carregava tudo
não se sentia importante, e ela aprendeu que o amor só vem através do sacrifício, que é difícil, que é dolorido mesmo, que tudo tem que ser pesado, Que forte, né, gente? que descansar é errado. Olha que frase forte. O amor vem através do sacrifício. Isso dói. Temos também o perfil da guerreira. A menina guerreira, ela foi reconhecida pelo desempenho. Ela precisava acertar. Olha a diferença do outro perfil que eu falei. O outro perfil só precisava fazer algo para chamar a atenção. Essa precisa acertar. Ela precisa corresponder. Ela precisava ser motivo de orgulho. Então, ela tinha que fazer as coisas com agilidade, ela ser a melhor de tudo, ser, sabe, a melhor da sala, a melhor funcionária, a melhor esposa, a melhor namorada, a melhor mãe, a melhor tudo. Porque ela precisava ser motivo de orgulho. Não, ela sentia que ela não só podia existir, ela só se mostrava quando era motivo de orgulho, quando era melhor. Era nesse momento que ela era vista, que ela se sentia vista. Aí o que é que acontece hoje com a adulta? Vive se cobrando o tempo todo, aquela autocobrança, eu preciso fazer mais, eu preciso conseguir mais, eu preciso estudar mais, trabalhar mais, eu preciso ser a melhor. Tudo que eu faço não tá bom. Tem aquele perfeccionismo que chega a doer, porque você tem que fazer melhor, tem sempre que ser melhor. Às vezes nem é melhor que o outro, mas melhor do que você. Não, eu não estou tão boa quanto poderia. Então eu tenho que melhorar. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me entregar mais. Morre de medo de críticas, porque quando vem a crítica, está me apontando algo de errado que eu fiz. Não percebe que a crítica pode ser algo construtivo para te ajudar a crescer. Não, você pensa algo de muito ruim que eu fiz. Então, a crítica não é aceita. O que nós chamamos de crítica construtiva. Para ela é sempre destrutiva. Sente que nunca chegou lá, está sempre precisando de algo mais. Como eu falei, está sempre estudando, está sempre trabalhando mais, porque está sempre sendo, nunca vai se sentir uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa funcionária, uma boa empresária, sempre espera mais de si. Ela mesma espera mais de si, porque acha que o outro também vai esperar mais do que ela. Aí mesmo quando ela conquista muito, ela continua achando que ainda falta alguma coisa. Então, sempre vai sentir essa falta no coração, sabe? Sempre está faltando, eu preciso de mais, eu preciso ser mais. Percebe? Cada perfil encontrou um jeito diferente de sobreviver a essas dores. Mas todos os perfis vivenciaram uma dor parecida. Vivenciaram a mesma mensagem, vamos dizer assim. Que você vale, o que você entrega, que você é amada, se você for útil. E esse tipo de criação, que não é culpa dos pais, foi o melhor que eles puderam dar. Aqui tem esse padrão, vou tratar em mim. Combinado? Sem culpar seus pais, autorresponsabilidade de vida adulta aqui. Mas esse padrão criou mulheres incríveis. Sim, mulheres incríveis. Competentes, responsáveis, admiradas, reconhecidas, mas extremamente cansadas. Mulheres que passaram a vida inteira tentando conquistar alguma coisa que deveria ser recebida gratuitamente, tentando ser úteis
para merecer amor. Olha que doloroso, né, gente? E real. Eu vou fazer aqui uma pergunta difícil. Se amanhã você deixasse de produzir, se amanhã você deixasse, se você não conseguisse mais trabalhar, se amanhã você não desse mais conta de estudar tanto, de ser a CEO da empresa, se você deixasse de ajudar as pessoas, se você deixasse de resolver o problema de todo mundo, se amanhã você deixasse de sustentar as outras pessoas, você está sempre sustentando todo mundo, eu não estou falando sustento financeiro, é sustento emocional, é sustento de trabalho. Se amanhã você parasse com tudo isso, você continuaria acreditando que merece ser amada? Quem continuaria com você? Se amanhã você se tornar inútil, quem continuaria com você durante essa inutilidade? Porque muitas mulheres, elas não construíram autoestima. Ela precisa ser útil, então ela constrói a utilidade. Eu só valho pelo que eu faço. Eu só valho pelo que eu entrego. Só que a utilidade não sustenta uma vida inteira, gente. Não dá. Um dia o corpo cansa, a mente cansa, as relações cansam. E a mulher percebe que passou anos sendo necessária, mas nunca se sentiu verdadeiramente vista. Quem é você quando não é útil para ninguém? Quem te ama quando você não for útil? Quem ficará com você? Estava aqui lembrando, né? Uma cliente que eu atendi, e sempre falava: ah, eu não consigo descansar, eu não consigo parar, eu não consigo, não consigo, não consigo. Toda vez que ela descansava, ela sentia culpa. E, gente, era uma mulher extremamente produtiva, ela não era, de maneira alguma, preguiçosa. Mas começamos a investigar, a entender a situação, e a frase que mais batia ali era a frase da mãe. Frase de: você não está fazendo nada, sua preguiçosa? Ou que a mãe usava a frase da avó: mente vazia, oficina do diabo, você está aí à toa, homem não gosta de mulher à toa. E aí ela dizia: nada do que eu faço parece suficiente, eu não consigo parar. Ela construiu sim uma vida admirável, mas ela ainda estava com a voz da mãe dela na cabeça, olhando para ela, não para o espelho, mas ela estava olhando com os olhos críticos da mãe. Ela aprendeu a se enxergar na infância com as críticas da mãe. Olha que pesado isso. Prestar atenção no que Bárbara falou. Ela se olha no espelho e ela nem se via mais, ela só via as críticas da mãe. E isso a gente ouve muito, né? Nossa, Quando fala, né, que a mente vazia é a oficina do diabo. Até hoje as pessoas falam isso. Só que às vezes a gente precisa esvaziar a mente, esvaziar tudo. E não necessariamente a oficina do diabo. Isso é muito importante, a gente quebrar alguns padrões. E se você parar para pensar,
talvez isso tudo não esteja em fazer cada vez mais. Você acha que vou melhorar. A minha melhora vai ser, quanto mais eu fizer, mais eu vou melhorar. Não, quanto mais você fizer, mais você vai sentir necessidade de fazer. Se você parar de negociar o amor através do desempenho, a sua percepção do amor muda. O seu olhar para si muda. E você percebe o quanto você é capaz, o quanto você é importante, o quanto você é necessária. Porque existe uma enorme diferença, gente, entre crescer, ser importante, ser necessário, e viver tentando provar que merece. Existir. Vou falar de novo. Existe uma enorme diferença entre você crescer e o que eu falo crescer não é só crescer de crescer no trabalho, crescer na empresa, crescer com marido. Não, pode ser crescer mesmo, da criança virar adulta. Então, existe uma enorme diferença entre crescer e viver tentando provar que você merece. Existe. Isso é forte. Muito forte. E se por acaso você se reconheceu em algum momento ou em algum perfil que nós falamos aqui nessa live, talvez você seja essa mulher cansada. Cansada de carregar o mundo nas costas, cansada de carregar tudo sozinha. Nós temos um grupo onde nós trabalhamos exatamente essas raízes emocionais, as feridas invisíveis que ainda estão dirigindo a sua vida e bloqueando você de alcançar novos níveis. Esse grupo se chama Além do Espelho. E essa mulher que você está enxergando aí no espelho, talvez não seja real, mulher. Talvez esse espelho esteja um pouco embaçado. De feridas emocionais invisíveis que ainda estão comandando seus relacionamentos, sua autoestima, sua ansiedade, compulsões alimentares e outras, excesso de responsabilidade, essa sua necessidade de validação, de reconhecimento. E lá dentro do grupo nós tratamos isso. É um apoio profissional semanal. Nós vamos começar no próximo mês com workshops terapêuticos em grupo, com desafios emocionais, com práticas para você se regular emocionalmente nos momentos que você precisa. E lá você vai ter um ambiente seguro, um ambiente emocional seguro, próxima de mulheres que estão vivendo desafios parecidos. Que é muito mais fácil a gente atravessar esse processo quando a gente sabe que eu não sou a única que está passando por isso. Eu posso me espelhar em outras mulheres que já passaram, posso aprender com as que estão passando pelo mesmo problema que eu, compartilhar os aprendizados. É muito mais fácil quando tem um apoio profissional te dando a mão nesse caminho. Como a Bárbara sempre disse, gente, o ambiente é soberano. Quando você está num ambiente onde que você percebe que o seu sentir, que a sua dor, que o que você está passando é validado. Aqui nós não chamamos de mimimi o que você está passando. Aqui você tem total apoio para pedir ajuda. É aqui que você vai conseguir olhar para você. Porque o seu espelho mostra a mulher forte, a mulher competente, aquela que dá conta em tudo. Só que existe uma história por trás dela. Esse espelho que você olha, você só mostra o que você quer que os outros vejam. Os outros querem te ver como uma mulher forte, competente e que dá conta. E por trás desse espelho? E além desse espelho? O que que é? E é aí que nós começamos a transformar a sua história. Porque você vai entender
Que você pode ser forte, mas você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa carregar o mundo nas costas. E esse ser forte não é ser forte para carregar. Não é ser forte para dar conta de tudo. Não é ser. Não. É você ser forte para você mesmo. É para você olhar para você. É para você cuidar de você primeiro, para depois cuidar do outro. É para você chegar na sua inutilidade e as pessoas olharem para você e falarem: eu te amo mesmo assim. E você poder olhar para o seu espelho e falar para você: eu te amo. Quantas vezes você fez isso? Uau. Talvez você tenha sido essa filha que passou a vida inteira tentando ser a filha ideal, tentando ser a mulher ideal, a esposa ideal, a profissional ideal, a mãe ideal. Mas tem uma pergunta muito importante que eu deixei para o final. Quem é você quando você não está tentando merecer amor de alguém? Seja brutalmente honesta com você, escreva no papel, depois rasga se você não quer que ninguém veja. Mas a partir dessa resposta, você vai perceber que uma nova vida, uma nova consciência, uma nova visão de vida vai começar. E eu espero você lá no grupo, lá no Além do Espelho, para a gente começar a limpar realmente, de uma vez por todas, o seu espelho, para você enxergar essa mulher poderosíssima que você é, sem ter que provar nada, sem provar esse valor para ninguém. E aí, cuidando do jardim, as borboletas virão. Vem para o grupo com a gente. Muito obrigada, Janaína. Vamos conversar. Nossas redes sociais estão aqui. O link do grupo está na descrição. E a partir desse mês já temos áudios ali, cutucacionais, desafiacionais, Educacionais foi ótimo. cutucacionais, para estimular essa nova mulher. Essa mulher com o espelho limpo, corrigido, uma mulher livre de necessidade de reconhecimento, de ter que carregar pessoas nas costas, uma mulher que sabe olhar para si com coragem. Se você tem essa coragem emocional, entra com a gente no desafio lá do grupo, e lá nós vamos cuidar de você. Nós vamos te acolher, vamos te entender e vamos te ajudar a subir novos níveis de vida. Aproveita, vem com a Mas, gente. gente, vem ser inteira. Venha ser inteira. Uau, bora lá. Vem. Tique-tique.